Olá, amigos do Saldo Extra. Você está aqui conosco em mais uma jornada e temos a honra, a satisfação de ter a sua companhia. Como é bom ter você ao nosso lado. Como é bom você depositar a sua confiança e estar conosco aqui a cada semana. Sempre tem gente nova nos acompanhando. Por isso eu quero dizer a você que, quem sabe, está assistindo o Saldo Extra pela primeira vez, que o objetivo do Saldo Extra é levar para você e para a sua família boas notícias para a vida financeira. É isto mesmo, ajudá-la a viver com qualidade de vida, também com as suas finanças pessoais. E eu quero dizer que o nosso objetivo aqui não é fazer ninguém ficar rico. O nosso objetivo é, com conselhos e dicas, ajudá-lo a você viver com dignidade, você pagar as suas contas em dia, dormir com tranquilidade no que diz respeito à vida financeira. Agora, é claro, se você seguir os nossos conselhos, se você colocá-los em prática, certamente você vai ter mais qualidade de vida. E nós queremos que você viva bem em todos os aspectos, mas não se esqueça, viva bem também com as suas finanças. E eu quero incentivá-lo, a você que está assistindo pela primeira vez, ou se você ainda não visitou, a você ir lá no nosso blog, novotempo.com/saldoextra. Ali você vai encontrar o conteúdo de todos os nossos programas. Ali você pode colocar a sua dúvida, a sua pergunta e vamos respondê-la aqui. Ali você pode fazer os seus comentários e, claro, conte o que de bom o Saldo Extra proporcionou à sua vida. E lá no nosso site também tem presente para você. É isto mesmo, esta revista que eu tenho aqui em minhas mãos, a revista Saldo Mais. A revista Saldo Mais é um estudo bíblico sobre finanças, sobre dinheiro. E sabe o que você vai aprender quando você ler esta revista? Como cuidar do dinheiro dentro de casa, na relação com seus familiares. Como cuidar do dinheiro fora de casa, como você deve gastá-lo. E como se relacionar com Deus na questão financeira. Quando você acessar o nosso site, vai aparecer ali esta imagem, a capa dessa revista. Clica nesta imagem, vai aparecer um cadastro, coloque os seus dados e você vai receber essa revista gratuitamente em sua casa. E além de você acessar o nosso site, eu quero convidá-la a vocês nos seguir no nosso canal lá no YouTube. Acesse lá Saldo Extra, vai aparecer ali um link vermelho, ali você vai clicar, você vai se cadastrar e você vai receber o nosso conteúdo, um conteúdo específico preparado com muito carinho e muito amor para você. Portanto, esteja ao nosso lado nas redes sociais, facebook.com/saldoextra. Curta a nossa página. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, como é uma alegria para nós ter você ao nosso lado. E aí, você sabe qual é o assunto de hoje? Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão endividadas. Talvez essa seja a sua realidade. E se não é a sua realidade, ótimo. Mas quem sabe você conhece alguém que precisa de ajuda. Portanto, fique com a gente. Primeiro, porque você pode precisar de ajuda. Segundo, porque você pode precisar ajudar alguém. E terceiro, evitar contrair dívidas. Qual é a maneira correta de nós saldarmos as nossas dívidas? Será que nós devemos desfazer daquilo que nós temos? Será que este é o melhor caminho? Para responder esta e outras perguntas, nós temos aqui um professor universitário, o professor Levi Morgan, ele que é professor na nossa instituição, que eu gosto de dizer, instituição co-irmã, no NASP, aqui em Hortolândia. Eu quero dar as boas-vindas ao professor Levi e quero apresentá-lo a você. O professor Levi, ele é graduado em Ciências Contábeis e Administração de Empresa, é mestre em Administração de Empresa, atualmente é professor lá no NASP, em Hortolândia, e coordena o curso de Ciências Contábeis. Ele tem experiência nas áreas de administração, contabilidade, com ênfase em controladoria e finanças. Portanto, é alguém que conhece bem o assunto financeiro, ele vai falar conosco aqui um pouquinho sobre essa temática. Como é que eu posso me livrar das dívidas? Qual é o melhor caminho? Professor Levi, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. Olá, muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês também. Eu gostaria, professor Levi, que você falasse um pouquinho da sua experiência ali no colégio e fala um pouquinho do NASP para a gente. Então, lá é um lugar muito agradável, nós temos lá desde as crianças, os menores, ensino médio, que é mais conhecido assim como Colégio IASP. Depois nós temos a parte da faculdade, das graduações,
em que nós estamos representando aqui o curso de administração e também de ciências contábeis, o qual eu coordeno. E nós temos as pós-graduações também, área de saúde, educação, nós temos vários cursos de gestão também, né? Aí é conhecido como a Faculdade Adventista de Hortolândia. E tudo isso sob o mesmo guarda-chuva, o NASP Campus Hortolândia. É um lugar bastante agradável de se trabalhar. Professor Levi, eu posso dizer aqui aos nossos telespectadores que o NASP Hortolândia é uma parceira do Novo Tempo. Vários dos profissionais nos ajudam aqui na produção do nosso conteúdo, estão aqui como convidados, assim como o professor Levi. A orquestra deste colégio, que é linda e maravilhosa, já participou de produções da gravadora Novo Tempo, com Arautos do Rei. Portanto, eu recomendo que você conheça o NASP. Qual é mesmo o site, professor Levi? www.iasp.br. Fica aí a dica, está aí na sua tela. Acesse, conheça e, quem sabe, uma boa dica para você enviar o seu filho, você jovem, quer estudar numa instituição séria que oferece um ensino e uma vida de qualidade. Professor Levi, vamos ao nosso tema de hoje. Nós fomos às ruas fazer uma pergunta para as pessoas. Eu gostaria que você ouvisse também essa pergunta e veja o que elas disseram. Acompanhe o vídeo. Eu acredito que se você adquire um bem, você luta tanto para ter e depois vender, eu acho que não é viável, né? Eu acredito que se for uma conta de banco, você ir conversar, sabe? A melhor opção, ver quais as melhores opções que eles vão te oferecer. Agora, você vender um bem que você adquiriu, acho que não é a melhor maneira, não. Já aconteceu. Já aconteceu, mas a gente toma muito cuidado sobre isso, né? Se a pessoa não tem de onde arcar, e hoje a gente pode ver que infelizmente, o Brasil ele não está numa situação bacana. Porque quem não tem uma renda certa sofre demais. Quem é autônomo, quem fica buscando, fica complicado. Então, se tem algum bem e se existe a possibilidade para sair do vermelho, para ter uma negociação, é a melhor coisa a fazer. Porque você vai estar tirando de um lugar que, bem dizer, não tem para poder colocar em outro. Às vezes acontece de você comprar alguma coisa e não imaginar, igual o país agora está em crise, não acho que é errado não, pagando. Dependendo da situação, sim. Se a dívida for crescendo e você conseguir pagar isso com esse refinanciamento e depois ficar mais suave, né, essas prestações, essa outra dívida, né, que assumir, aí sim, acho que tem que ser um caminho a pensar. Você não está fugindo da dívida, né? Na verdade, você tem que ir lá e tentar refinanciar a sua dívida, né? Não refinanciar alguma coisa. Nunca fiz refinanciamento de nada. O que eu tive, eu consegui trabalhando, financiado, que foi o meu apartamento, que foi financiado, o carro financiado, mas refinanciar para dívida, não. De jeito nenhum. Eu acho, na minha opinião, que não. Você paga 2 vezes, 3 vezes mais. O melhor é você se programar antes, né? Você acaba ficando com uma dívida ainda maior a longo prazo, exatamente. Você vai pegar 2, 3 vezes a mais do que você está devendo. E então, professor Levi, está aí o desafio. As pessoas, infelizmente, tem muita gente endividada e as pessoas querem quitar as dívidas. E surge esta opção: vou vender o meu imóvel, vou vender um terreno para quitar as dívidas. Esse seria o melhor caminho, esta é a primeira decisão. O que você tem a dizer? Então, muitas pessoas falaram aí no vídeo que a gente assistiu, não vamos mexer no patrimônio. E essa é um senso comum interessante. Geralmente a gente não deve mexer no patrimônio mesmo, porque trabalhou tantos anos e agora, de repente, passa para frente de mão beijada, vamos dizer assim, porque em tempos de crise, de dívidas, a gente acaba fazendo coisas que não deveria fazer. Então, a gente tem que, primeiro, ter um controle emocional na hora de tratar de dívidas, para não fazer besteira, como o pessoal falou por aqui, né? Mas, em contrapartida, quando se tem muitas dívidas, em tempos de crise, existem algumas técnicas que a gente tem que seguir, né, para reestruturar essa dívida. Então, os educadores financeiros, os especialistas falam que a gente tem que reestruturar de modo assim, trabalhar com um prazo maior para pagar a dívida, reduzir o número de dívidas, né? Tem pessoas aí que devem no cartão de crédito, devem no cheque especial, tem um monte de cartões de lojas, né? E aí tem financiamento da casa, do carro.
Então, a gente precisa, nesse momento, estruturar a dívida, reduzir, possivelmente, se for possível, em uma dívida só, para a gente ter um maior controle disso. Porque imagina você ali, está montando seu orçamento, aí tem um monte de itens, às vezes esquece de um, o juro aumenta, precisa comprar uma coisa que não estava previsto, então precisa ajustar a dívida ao seu orçamento, ao seu prazo, reduzir a quantidade de dívidas. E talvez o ponto mais importante que alguns falaram ali é fazer a conta da taxa de juros. Então, em último caso, se for preciso vender um bem para diminuir as suas dívidas, desde que siga esses princípios que a gente relatou, compare a taxa de juros. Então, vamos pensar assim, pegar um exemplo de um carro, né? Você refinancia um carro hoje, é uma taxa de 2%, 2,5%, por exemplo, porque o carro entra como garantia. Então, o risco é baixo para quem está emprestando, o juro é menor para quem está comprando o veículo ou financiando o veículo. Então, o que acontece? 2% em relação a, vamos pegar, rotativo do cartão de crédito, que é o pior dos inimigos nossos, né? 15%, 16% ao mês, você reduzir para 2, 2,5%, então, nesse caso, eu indicaria esse projeto de reestruturação de dívidas, sim. Eu gostaria de falar bastante sobre esse assunto, de como avaliar a dívida, como trocar de um juro maior para um juro menor, mas eu queria voltar a uma palavrinha que você disse aí no início, a questão emocional. Pode ser até que alguém se surpreenda com o montante da dívida, alguém que não confere extrato bancário, alguém que não está acompanhando o seu próprio movimento, ou talvez não tenha sido notificado, e aí quando ele recebe a informação, às vezes até por uma empresa terceirizada de cobrança, ou ele está sendo executado judicialmente, e aí vem aquela notícia, eu não sabia que eu estava devendo tanto. E aí vem um desespero. Como tratar desse assunto? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude quando nos deparamos com a situação difícil financeira? Olha, interessante a pergunta, porque hoje nós estamos trabalhando em finanças comportamentais. Isso é uma área de estudo da administração, das finanças, que mostram que existe em algumas decisões nossas um viés cognitivo que a gente não percebe. A gente acaba, por medo, por falta de coragem em tomar uma decisão, em tomar decisões erradas, ou mesmo medo da dívida em si, né? Então, a gente acaba precipitando as coisas. Então, por exemplo, às vezes vem uma mensagem no nosso celular assim, olha, consultoria para acabar com a sua dívida, nós resolvemos todos os seus problemas, pague menos, tire os juros abusivos. Algumas coisas são verdade, existe mesmo juros abusivos, existem contratos abusivos, mas deixar de pagar a dívida não existe, né? Então, isso é uma propaganda enganosa que entra na nossa mente como se isso fosse resolver e sumir assim de uma hora para outra. Então, cuidado com essas promessas milagrosas. Não existe promessas milagrosas. O que existe é você sentar com a sua família, reestruturar seu orçamento, reestruturar sua dívida, buscar uma taxa de juros melhor e se planejar para seguir em frente. O desespero não vai resolver. A precipitação também não vai resolver. Qual a importância de nós envolvermos toda a família nesse processo? Nós estamos falando aqui de emoção, de sentimentos, existe o lado humano, existe o lado pessoal, é o pai dentro de casa que quem sabe está conduzindo a vida financeira da família e quem sabe a família não tem a real noção do que está se passando. O que você tem a dizer? Como nós devemos tratar este assunto dentro do ambiente familiar? É muito interessante porque a família fica informada daquilo que está acontecendo. Às vezes o pai está nervoso, a mãe está nervosa e os filhos não entendem essa atitude. Por outro lado, os pais não demonstram o que está acontecendo, não mostram transparência, né? Então, quando os filhos participam, eles entendem, olha, nesse mês nós tivemos uma situação de doença, uma situação de quebra do carro, alguma coisa, não vamos poder fazer certas coisas que nós poderíamos fazer, ou por um tempo temos que estruturar nossa parte financeira por causa das dívidas que surgiram, alguém ficou desempregado.
Então é importantíssimo, mesmo do ponto de vista da educação financeira, que é dividir o orçamento com a família, né? A feitura, a confecção do orçamento com a família, isso sempre, mas principalmente nesse momento de estresse financeiro, para a gente entender a atitude do outro, né? E criar o engajamento. Sim. Se todos os membros da família estiverem envolvidos e participando, haverá um senso de responsabilidade para todos contribuírem fazendo a sua parte, inclusive os filhos. Os filhos, eles podem não ajudar a ganhar com a renda da família, mas eles podem fazer muito ajudando a economizar. Eu acho que transparência é a palavra fundamental. Eu sempre brinco em administração que envolva as pessoas na decisão, porque se tem uma reunião, foi decidido alguma coisa, mas eu não participei, eu não tenho compromisso com isso. Então, é o caso da família também. Agora, vamos voltar ao assunto da questão da venda do imóvel, só para reafirmar. A venda de um imóvel, a venda de um terreno pode ser uma boa opção, sim, desde que as taxas de juros que o mercado está cobrando sejam maiores do que o refinanciamento do imóvel. Porque às vezes a pessoa quer reter imóvel, não quer me desfazer, que foi comprado com sacrifício. Mas essa dívida vai subindo, subindo tanto, que chega um momento que aquele imóvel pode ser até penhorado e a pessoa vir a perder imóvel e às vezes pagando muito mais caro do que se ele tivesse se antecipado. Eu acho que essa decisão de desfazer, desde que seja feita com estudo, com planejamento, ela pode ser a solução, sim, correto? Correto, pode ser a solução, sim. No caso de imóvel, precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque não se sai por aí comprando e vendendo imóveis, assim, principalmente de alto valor. Mas a comparação é válida. Se você tem uma dívida no rotativo, que é 15%, 16%, você fica R$1.000 devendo esse mês no rotativo, chega no final do ano, você está devendo R$4.000, R$5.000. Então, na verdade, você acha que está segurando o apartamento, mas você está perdendo também, da mesma maneira. Então, 15% de juros para 10%, vamos dizer, 8% que você consegue no financiamento de imóvel, é vantajoso, sim. Agora, se for uma dívida no consignado, em outro tipo de dívida menor, aí quem falou lá que está perdendo patrimônio tem razão, sim. Então, ou seja, tem que avaliar, cada caso é um caso. Agora, vamos deixar um pouquinho a consequência, vamos deixar de falar um pouquinho nas dívidas, somente nas dívidas, e vamos um pouco para as causas. Porque a gente está falando aqui em solucionar o problema da dívida, e a gente deixa de dedicar tempo a falar das causas. Por que o povo está se endividando tanto? O que nós devemos fazer para evitar que a gente venha passar por esse problema? Olha, na minha opinião, nós estamos vivendo a cultura do materialismo, que nós somos medidos pelo aquilo que nós temos e não pelo aquilo que nós somos. Então, eu acredito que a TV Novo Tempo prega exatamente os valores e aquilo que nós somos é mais importante. Mas a sociedade em geral está crescendo em torno do materialismo. Então, se eu tenho um celular que já tem 2 anos, a mídia me vende a ideia que não serve mais. Se eu tenho um carro que já tem 5 anos de uso, a sociedade, a cultura me diz que eu preciso trocar de carro. Então, eu consegui, depois de 10 anos de trabalho, um apartamento de 2 quartos. Ah, não, mas não serve mais. Agora eu preciso de um de 4, imagina, 2 é muito pouco. Ah, porque o meu amigo tem um carro tal, então eu quero também. Então, esse negócio, essas ideias materialistas que permeiam a nossa cultura, a nossa cabeça, tem feito a gente querer as coisas muito rapidamente, sem medir a capacidade de pagamento que nós temos, sem medir o orçamento. É verdade, professor Levi, eu quero até dizer a você que está aí em casa, você que é pai, mãe, avô, avó, jovem, faça uma reflexão, pense nos verdadeiros valores da vida, invista naquilo que é importante para a sua felicidade e ter a certeza que os bens materiais, esse senso de querer ter e ter, não vai satisfazer, quem sabe, os seus mais importantes sentimentos. Ter algo pode ser legal, mas será que isto não pode lhe trazer um prejuízo, lhe afastar da sua família? Faça essa reflexão antes de assumir dívidas, antes de comprar coisas que podem trazer prejuízos no futuro. Muito importante a gente fazer essa reflexão. Agora, professor Levi, nós sabemos que essa sociedade midiática, ou essa sociedade consumista, está bombardeando a vida da nossa juventude. Você vive num ambiente universitário com muitos jovens,
Os jovens estão preocupados com o assunto das finanças? Olha, as pesquisas demonstram que eles estão se preocupando mais agora, porque outras pesquisas demonstraram um tempo atrás que os jovens estão mais endividados que os de mais idade. Exatamente por essa cultura da internet, online e sociedade consumista, eles querem e acham que precisam das coisas mais rapidamente, a qualquer custo. Então, eles estão mais endividados. E agora surge, então, uma nova onda, uma nova preocupação de educação financeira, de controle financeiro. Eles estão buscando se reestruturar cada dia mais. E o que conselho você daria? E, obviamente, você faz isto como professor, como coordenador de curso, para alguém que não estuda lá no NASF. Você quer agora, nós temos aqui milhares de jovens que talvez estejam nos acompanhando. Que conselho você dá para este jovem? Que cuidados ele deve ter para que ele possa desenvolver a sua carreira profissional, especializar-se, estudar línguas, mas sem correr o risco de se endividar e de passar por dificuldades? O segredo é o planejamento. Como entidade educacional, nós estamos lutando para inserir a educação financeira em nossos currículos, porque a gente percebe o desespero dos alunos e dos familiares em relação a isso. Em outras culturas, como a americana, a alemã, nós temos desde a idade pequena da criança a educação financeira. No Brasil, nós não temos isso muito presente. Então, o que falta? Planejamento. Sentar com a família, ou se você é solteiro, você mesmo, fazer seu orçamento, né? Anotar suas despesas, que é o que acontece muito, é que a gente se perde. Não, mas isso aqui é só R$10, é só R$20, não vai pesar no meu orçamento. Mas quando você põe na ponta do lápis, e isso o brasileiro detesta fazer, né? Anotar as contas, você vai perceber, nossa, mas eu poderia economizar nesse lanche, nessa passagem, nesse lazer, e poderia investir no meu futuro mais a longo prazo. Então, sentar, fazer orçamento, verificar no último ano, nos últimos 3 meses pelo menos, o que você gastou, reestruturar o seu orçamento de modo a que, de preferência, você não gaste mais do que você recebe. Esse é o segredo principal. Se você perguntar, ler livros sobre esses especialistas, né, como ficar rico e tal, o resumo dos livros é esse, né? Não gastar mais do que você recebe e fazer uma poupança em torno de 20% é o recomendado. Os jovens que se graduam, que estão entrando no mercado de trabalho, vão receber o primeiro salário, quais devem ser as prioridades financeiras? Então, muita gente, muitos jovens pensam, vou receber meu primeiro salário, então vou me divertir, né? Alegria, a vida é curta, então muito cuidado com as emoções novamente. Coloque as prioridades mais a longo prazo, né? O que é importante? Eu lembro de 2 filhos que foram se consultar comigo, 2 irmãos, aliás, né? Então, a mãe estava com a seguinte dúvida, o que eu vou fazer? Eu dividi uma herança aqui, um carro e um terreno. Então, um jovem já pensou, carro, né? Carrão do ano e tal. O outro, não, quero um terreno, eu quero pensar no futuro, né? Pensar num investimento mais a longo prazo. Esse do carro, passou 5 anos, o carro estava velho, deu manutenção, perdeu o patrimônio. O do terreno foi juntando mais dinheiro e construiu a casa própria. Então, a gente tem que pensar como família, como pessoas solteiras mesmo, em investimento mais a longo prazo, em investimentos que perdurem, não que vire despesas, né? E qual a importância de investir na carreira? Gastar parte do meu dinheiro para investir no meu desenvolvimento profissional, porque eu tenho a minha vida acadêmica, eu concluí os meus estudos, mas a vida segue. É ou não é importante investir na carreira, em cursos, especializações, em estudar línguas? Parece uma pergunta óbvia, mas isso às vezes passa despercebido. Conte um pouco o que você está vendo, qual a importância disso para o jovem? Bom, eu sou suspeito em falar, mas eu li e tem pesquisa sobre isso, o pessoal pode ver aí na internet. Os educadores financeiros falam, ao reestruturar a sua dívida, não deixe de
continuar a faculdade, o seu curso de graduação, porque ele é importante a longo prazo. E eu referendo essa ideia. Não deixe de fazer o seu curso, a sua faculdade, porque às vezes no futuro isso vai pesar muito mais do que o preço que você está pagando hoje, né? Você pensa, eu vou economizar com faculdade, mas está financiando o carro. Então, eu diria, deixa o carro de lado, deixa o celular de lado e pense no seu futuro, que é um curso de graduação. E não apenas na graduação, porque a vida segue, surgem novas tecnologias, surgem novos conceitos, novas tendências, e o profissional bem-sucedido, ele está sempre investindo em si próprio, fazendo novos cursos, estudando línguas. Isso é ou não é um diferencial, professor? É um diferencial. Ontem eu estava lendo uma pesquisa que fala exatamente isso. A média de ganho daqueles que têm um curso superior é mais de 200% maior do que aqueles que não têm. Então, a gente percebe que o desemprego aumentou para muitos que não têm um curso, não estão devidamente qualificados, né? E na hora da crise isso pesa mais ainda. Então, 200% é muita coisa. O emprego aumentou mais em quem não tem uma graduação, uma habilidade específica. E quem tem é a minoria. Não deu lá 5% que tem da população ativa que tem um curso superior. Então, olha quanto espaço o aluno, o estudante tem para crescer dentro desse aspecto, né? Professor Levi, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando grandemente, abençoando o NASP. Eu espero vê-lo aqui outras vezes. Eu que agradeço. Eu quero terminar lendo um texto da Bíblia. Preste atenção nesse texto. É uma linda promessa bíblica, é um lindo conselho bíblico. Está no livro de Salmos, o Salmo 27, e é o verso 14, e ele diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não se desespere pelas crises da vida. Se você está aí agora, você que está me assistindo, passando por um drama na sua vida financeira, não se desespere. Coloque esses conselhos em prática. Haja racionalmente, busque informação, busque ajuda e lembre-se do que Deus está dizendo. Tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Mas a maneira de você ter bom ânimo, fortificar o coração, não é apenas o apoio da família e dos seus amigos, mas é esperar no Senhor. Esperar no Senhor não é cruzar os braços esperando que Deus faça um milagre, não. Esperar no Senhor é buscar a orientação de Deus, é passar tempo com Deus, é permitir que Deus fale ao seu coração e diga quais os passos que você deve dar, quais as decisões que você deve fazer. Una todo o plano para resolver os seus dramas à presença do Senhor e Ele vai fazer toda a diferença. Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima semana.